E a gente começa agora o NTV News. Patos de Minas registra mais de 100 novos casos de Covid-19 e se aproxima de pico registrado em julho. Mas muitos ignoram recomendações e aglomerações continuam. Romeu Zema garante que mineiros não ficarão sem vacina e, se preciso for, vai apresentar planos B, C, D, mas não deu detalhes. Obras seguem há meses em vias importantes de Patos de Minas, mas algumas só serão finalizadas ano que vem. Falcão anuncia 2 primeiros nomes para compor secretariado no final de semana e cresce expectativa para os demais. As imagens do eclipse parcial. O NTV News mostra uma série de reportagens especiais sobre o combate à pesca predatória no Rio da Prata e já flagramos cenas de irregularidades. Futebol, marcado o início do Campeonato Mineiro de 2021. Tem análise da notícia e mais informações. No ar, o NTV News. Contagem regressiva para o fim do ano e também do mandato de José Eustáquio. Muitas obras em vias importantes de Patos de Minas seguem há meses, algumas completaram um ano e ainda não foram finalizadas. Em entrevista ao jornalismo da NTV, o secretário de Obras deu previsão de término de pelo menos 3. Uma delas deve ficar para 2021. Ao todo, são 3 obras de maior importância na cidade e que, nesse momento, causam diversos transtornos. A primeira é essa na Avenida Marabá, em Patos de Minas, iniciada em 2019 e com término previsto para o final deste ano. Segundo o secretário, quase toda a regularização fundiária já foi concluída e o asfalto já foi colocado em boa parte da obra. Falta ainda a parte de drenagem de água da chuva, que acontece em pouco mais de 500 metros próximos à rodovia. Segundo Mauro Lima, a regularização fundiária atrasou a obra, que deve ser inaugurada em meados de janeiro do ano que vem. Se a gente sair ali da MGT 354, próximo ao Centro de Convenções do Unipan, nós já vamos fazer ali, está fazendo hoje os últimos 280 metros em pavimento, colocando massa, e já tínhamos feito outros 280, então de lá para cá nós já temos 560. Aí nós chegamos no ponto onde a rede de drenagem está sendo executada nos seus últimos metros. Ali não tem muito jeito de mexer, porque escava e coloca em cima do pavimento, não tem jeito, tem que esperar fluir mais um andamento da construção da redrenagem para a gente entrar com a terraplenagem. E já temos também, em torno aí de uns 300 metros, 200 metros, é do trevo da Pisolato no sentido trevo. Se houver chuvas mais intensas, chuva que vai trazer um umedecimento, muita água no pavimento, vai ficar inviável trabalhar. Eu presumo que é razoável a gente pensar que essa obra vai terminar em meados de janeiro, por aí, mesmo mesclando aí tempo bom e tempo chuvoso. A segunda obra que causa indignação é essa, na rua Tomás de Aquino, no bairro Nossa Senhora das Graças. Toda vez que chove, o asfalto é arrancado e muita lama desce por causa das fortes enxurradas. O secretário disse que discute estratégias para amenizar os impactos causados pela chuva. Uma pavimentação pode ser adiantada até antes do Natal. Aquela obra lá de tubo, ela tem 740 metros. Está faltando apenas em torno de 10, 12 metros para a gente concluir todos os tubos da rede principal. O que falta naquela obra? Falta fazer as derivações, que são os braçozinhos, para a gente colocar as bocas de lobo nos cantos, para fazer a coleta efetiva da água e jogar ela para dentro do tubo. Nós temos mais 2 dias de obra e nós concluímos os tubos principais. Só falta 10, 12 metros, então em 2 dias a gente faz. Então nós pretendemos a Tomás de Aquino totalmente asfaltada. No segundo momento, eles virão com uma reta escavadeira, vão abrir as derivações e vão continuando a concluir a rede. Mas o tubo de 1.500 ele está 100% concluído até depois de amanhã. Sobre a obra de alargamento da Avenida Brasil, próxima à Avenida Fátima Porto, o secretário disse que também trabalha junto à empresa responsável e, mesmo com a demora por causa da autorização junto à CEMIG, pretende realocar os postes para concluir o asfaltamento até sexta-feira desta semana. Para amanhã está programado o desligamento da rede para a gente poder tirar aqueles 4 postes que estão obstruindo ali a chegada na Fátima Porto
para que a gente possa trazer ela com a caixa que ela vem lá de cima e que ela possa chegar com aquela largura na Fátima Porto. Então, depois de retirar desses postes e recolocá-los na posição correta, que é no passeio, nós haveremos de quebrar aquela ilha e dar um andamento no serviço de terraplenagem e asfalto. Nós acabamos de telefonar para o empreiteiro, solicitando a ele o esforço máximo para a gente ver se consegue concluir também a Avenida Brasil até sexta-feira. O novo prefeito de Patos de Minas já anunciou 2 nomes para compor as secretarias do seu governo. A escolha, segundo Falcão, foi por processo seletivo, mas há também questão de afinidade. O primeiro nome a ser anunciado foi de Moisés Ávila, o mestre em controladoria, professor de ciências contábeis, de 44 anos, natural de Patos de Minas, será o novo controlador do município. O segundo nome é Lucas Silva Mendes, para ocupar a Secretaria de Agricultura. O engenheiro agrônomo é mestre, pós-graduado e atualmente coordena o curso de agronomia do Unipam. Pessoal, estou aqui com o Moisés Ávila, graduado, pós-graduado em Ciências Contábeis. Ele é mestre pela PUC de São Paulo em Controladoria, já atuou em multinacionais como controller, tem uma grande experiência. E o nosso processo seletivo, a empresa que nós contratamos para fazer essa seleção, ele é um dos nomes indicados e nós conversamos aqui, estamos tomando a decisão agora e anunciando para vocês que ele será o controlador geral do município de Patos de Minas. Estou muito agradecido, viu, Moisés? Parabéns. Obrigado, obrigado pela confiança. Prazer conhecer você, o seu currículo realmente é muito bom, as suas experiências o credenciaram para isso. Em Lagoa Formosa, mais de 1.300 candidatos se reuniram neste domingo para fazer as provas de um concurso municipal. São 114 vagas para 12 cargos da área da educação e saúde. Depois de um ano de formada em pedagogia, eis que chegou a hora do tão sonhado concurso público. A Gleice estava de olho em uma vaga para o cargo na área da educação. Sim, o processo seletivo foi muito bem organizado, o concurso também. Agora efetivação, né, o concurso. Aí tem pouco tempo que eu venho tentando, é o primeiro concurso, sem ser processo seletivo, que eu participo. A Graça até já se aposentou em uma das áreas como pedagoga, porém resolveu tentar mais um concurso aos 55 anos. Afinal, não é todo dia que há concursos assim na cidade dela. Para ela, foi bem tranquilo. Só que ela ouviu algumas reclamações. Falta de observação na hora de entregar as provas, né? Vamos aguardar o resultado, mas parece que muitas questões parece que estão na iminência de serem anuladas. Então, tem que esperar o gabarito oficial para a gente saber realmente. A Gleice e a Graça são apenas 2 das mais de 1.300 pessoas que vieram fazer o concurso público na manhã e tarde deste domingo em 3 escolas aqui na cidade de Lagoa Formosa. Ao todo, são 114 vagas para 12 cargos destinados à área da educação e saúde. Com certeza que nós tivemos em torno de 1.300 inscritos. O país vive uma situação delicada, então todo mundo que aqui esteve participando dessa concorrência busca uma efetivação no serviço público, que na verdade seria uma segurança, para a vida em termos de estabilidade econômica e financeira. E Lagoa Formosa é cercada de outras pequenas cidades, assim como um grande centro que é Patos de Minas. As provas foram aplicadas em 3 escolas de Lagoa Formosa. Em todas elas, a empresa responsável pelo concurso disse que disponibilizou álcool em gel na entrada e tapetes molhados para limpar os sapatos. Também foi obrigatório o uso de máscaras dentro da instituição de ensino. A Gleice está grávida de 6 meses e estava preocupada com a questão sanitária. Porém, ela disse que foi bem tranquilo. Muito bem organizado, o pessoal estava bem equipado na entrada, nos recepcionou com álcool em gel, todo mundo bem equipado com as máscaras, os coletes. Dentro da sala as cadeiras estavam bem espaçadas, teve álcool em gel antes da prova também, os banheiros tinham álcool em gel, tudo muito bem higienizado. O representante do concurso explica o porquê as provas foram realizadas de maneira presencial e não online. Esse concurso ele aconteceu de forma presencial, por decisão conjunta tomada pela comissão de organização deste exame, assim como com a banca examinadora. Pelo menos, os resultados devem ser publicados na internet, evitando
a presencialidade dos candidatos. Já sai o gabarito preliminar, né? E dessa forma segue-se a publicação de todos os eventos subsequentes, né, para que os candidatos tomem conhecimento e eventualmente interponham recursos, recebem a resposta dos seus recursos também, tudo via e-mail, né, de certa forma online. Daqui a pouco a gente fala de futebol. Novo presidente do Galo aposta em uma gestão enxuta, com controle e investimentos na base. E as imagens do eclipse solar parcial. Representantes de América, Atlético, Cruzeiro, Tombense, Caldense, Uberlândia, Boa Esporte, Patrocinense, URT, Coimbra, Pouso Alegre e Atlético participaram via internet na tarde desta segunda-feira do Conselho Técnico promovido pela Federação Mineira de Futebol. Eles decidiram manter o mesmo formato disputado na edição deste ano para o Campeonato Mineiro 2021. O campeonato terá fórmula repetida, com semifinal e final e troféu em confidência. O VAR continuará sendo utilizado nas semifinais e finais e os estádios deverão ser homologados até a última rodada da fase classificatória. O Mineiro terá início no dia 28 de fevereiro, com finalíssima prevista para o dia 23 de maio. O novo presidente do Atlético discursou pela primeira vez nesta segunda-feira. A única chapa encabeçada por Sérgio Batista Coelho foi eleita na última sexta-feira. A posse está marcada para o dia 4 de janeiro. Esse foi o tom do primeiro discurso do novo presidente do Atlético. Estou aqui, quis o destino. Voltar como presidente do Atlético. Isso me emociona. Num discurso emocionado, Sérgio Batista Coelho reforçou as prioridades da gestão para os próximos 3 anos. Ter um time altamente competitivo, que seja protagonista em todos os campeonatos que entrar, investir na base, sanear as finanças e inaugurar a Arena MRV dentro do prazo previsto. Sérgio deixou claro que a participação do grupo de empresários conhecido como 4Rs, responsável pela contratação de peças-chave e investimentos no Atlético, é importante, mas a decisão final é da diretoria. Qualquer um gostaria de ter Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Rafael Menin, ao lado para ajudar em qualquer situação. Até se eles quisessem tomar conta das minhas empresas, entrego para eles hoje. Vou lá só passear. Então, eles aqui no Atlético vão me ajudar, sim, através de um órgão colegiado. Nós vamos debater os assuntos importantes para tomar as decisões e vamos tomar as decisões juntas. Mas não esqueçam que o Atlético tem um presidente, que chama Sérgio Coelho. Sol e Lua deram um show no céu nesta segunda-feira em um eclipse solar. Na nossa região foi possível acompanhar o fenômeno. Em meio à correria do dia a dia, um espetáculo no céu em que Sol e Lua dividiram o mesmo palco. Todos os 2 eclipses, tanto o solar quanto o lunar, envolvem a Lua. Tá? 14 dias e meio antes de um eclipse solar, sempre tem um eclipse lunar. Isso é resultado do alinhamento desses 3 astros, Sol, Lua, Terra, ou no caso do eclipse lunar, Sol, Terra e Lua. Os astros consagrados pela ciência brilharam em um show em que ingressos não foram necessários. Bastava olhar para o céu. Os argentinos conseguiram acompanhar o evento quase que em tempo integral, vendo o Sol desaparecer por completo. Na nossa região, ele pôde ser visto de forma parcial. Os eclipses sempre ocorrem quando há um alinhamento do Sol, Lua e Terra, no caso do eclipse solar, com a Lua ficando entre a Terra e o Sol. Quando a Lua toma essa posição, ela acaba ofuscando a luz do Sol, tampando, ocultando parte do disco solar ou todo dele, no caso do eclipse total, e essa sombra que a Lua produz, ela é projetada na Terra. Onde essa sombra é projetada, o centro dessa sombra, a gente tem um eclipse total, que hoje está acontecendo na Argentina e no Chile. Na região periférica dessa sombra, projetada pela Lua,
a gente tem o eclipse solar parcial, que é o que está sendo visível em grande parte aqui do nosso país, do Brasil. Segundo Gilberto, 2020 não foi um bom ano para a astronomia. Foram poucos os fenômenos que puderam ser observados, mas até o final do mês, outro evento deve acontecer: a conjunção entre Júpiter e Saturno. Um dos melhores anos que nós tivemos aí para efemérides, né, que são eventos astronômicos que a gente gosta de acompanhar, seja pela beleza ou pelo cunho científico que eles trazem, foi 2018. Em 2020, este ano que nós estamos, nós ainda vamos ter outro evento agora, dia 21 de dezembro, que é uma aproximação, uma conjunção entre dois gigantes, planetas gigantes do nosso sistema solar, que é Júpiter e Saturno. Esse é o evento que marca aí o encerramento de efemérides para esse ano de 2020, então dia 21 de dezembro. E em 2021, a gente ainda não tem eventos significativos marcados, mas sempre tem eclipses lunares, sejam eles penumbrais ou parciais do Sol, que vem brilhantar, chamar a atenção do público para a astronomia. Na sequência, eu vou te mostrar a primeira reportagem de uma série especial sobre pesca predatória no Rio da Prata. E já flagramos irregularidades. Nós vamos mostrar essa semana uma série de reportagens sobre pesca predatória, combate e fiscalização no Rio da Prata. Nesta segunda-feira, Matheus Borges e o cinegrafista Daniel Soares mostram as principais espécies nativas, as preferidas dos pescadores ilegais. O Rio da Prata é o principal afluente do rio Tijuco na bacia hidrográfica do rio Paranaíba. Tem sua nascente formada pelos rios do Peixe e Piracanjuba, no município de Prata, e deságua próximo à sua foz com a represa de São Simão, no rio Paranaíba. Por se tratar de um berçário de peixes nativos da bacia do rio São Francisco, a pesca no Rio da Prata é proibida durante todo o ano. O Rio da Prata, já há alguns anos, ele conta com a proibição da atividade de pesca durante o ano todo, por ser considerado um berçário de espécies nativas da bacia do Rio São Francisco. A gente pode deparar com o pescador pescando ali com um caniço simples, com a vara de mão, com um molinete, e pode deparar também com aquele pescador, aquele predador mesmo, né, que vai para o rio para tirar uma grande quantidade de pescado utilizando de redes e tarrafas. Então a gente pode deparar com esses dois perfis de pesca ali naquele rio. Mas somente neste ano, a Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu no Rio da Prata 400 quilos de pescada, 2 embarcações, 13 pessoas foram presas e R$130 mil em autuações. A expectativa é de que haja mais apreensões e prisões. É que mesmo a pesca sendo proibida no Rio da Prata, e neste período de Piracema, que começou em 1º de novembro, irá até o dia 28 de fevereiro do próximo ano, sabe-se que alguns pescadores ainda arriscarão. A gente tem que ressaltar esse trabalho que vem sendo feito pela 10ª Companhia de Meio Ambiente, né, aqui em Patos de Minas. A gente faz o patrulhamento no Rio da Prata do seu início até o momento em que ele deságua, se junta com o Paracatu, para depois desaguar no São Francisco. E nós temos alcançado resultados expressivos, né, várias prisões em flagrante, várias ocorrências com apreensão de pescado fora de medida, pescado irregular, cerca de 400 quilos de pescado, apreensão de embarcações e também as autuações, né, que nessa esfera de meio ambiente são pesadas, cerca de 130 mil, né, em autuações só ali no Rio da Prata. Pois é, no momento da reportagem, a nossa equipe acompanhou o flagrante da Polícia Militar de Meio Ambiente. Foram apreendidos materiais de pesca e peixes em local onde a pesca é proibida. Além de ser período de Piracema, a pesca no Rio da Prata é proibida. A ação dos policiais militares de meio ambiente aconteceu no trecho que fica em Presidente Olegário. Nessa segunda-feira, a Polícia Ambiental deslocou até o Rio da Prata, onde estávamos realizando o patrulhamento desembarcado. Quando chegamos aqui, deparamos com alguns indivíduos realizando o ato de pesca dentro da cachoeira, né? A gente montou uma estratégia aqui, fomos atravessar o rio para tentar pegar eles nas margens de lá, que não tinha como abordar daqui, mas quando a gente atravessou, eles viram a gente, empreenderam fuga no matagal, a gente perseguiu eles, mas não conseguiu prender eles não.
Apesar dos pescadores não terem sido localizados, foram apreendidos materiais de pesca e peixes nativos da bacia do Rio São Francisco. Apreendemos um vasto material de pesca, tarrafas, redes e também aproximadamente uns quilos de pescado, espécies nativas conhecidas como os dourado, piau, matrinchã e também pacu, além de mandi e alguns cascudos e mandi estavam presos, estavam vivos ali no meio às malhas e foram devolvidos para o ambiente aquático. Os peixes serão levados para laudo técnico, os materiais encaminhados para o órgão ambiental. Quanto ao material de pesca utilizado aqui, ele vai ser destinado para o IEF, que é o órgão responsável aí por esses materiais para possivelmente destruição. Bom, segundo a polícia, o total apreendido foi de 18 quilos de pescado das espécies nativas, 3 tarrafas e 3 redes, que totalizaram 150 metros lineares e 275 metros quadrados. Caso os autores fossem capturados, cada um deles seria autuado administrativamente no valor que corresponde a pouco mais de R$23 mil. Já tem a análise da notícia aqui no NTV News. Romeu Zema garante que mineiros não ficarão sem vacina e, se preciso for, vai apresentar planos B, C, D, mas não deu detalhes. E novos casos de Covid em Patos de Minas disparam ainda mais. Estamos de volta com o NTV News. E agora é a hora do quadro Análise da Notícia desta segunda-feira, para a gente começar a semana daquele jeito. Quem fala comigo é a jornalista Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, boa noite, tudo bem? Oi, Jéssica, boa noite para você, a todos que acompanham o NTV News. Vamos lá, de análise da notícia, começando aí com os fatos marcantes, alguns deles desta segunda-feira. Ludmila, quem é que não quer saber da vacina contra o coronavírus, né? A gente viu aí que alguns países já estão vacinando a população. Os Estados Unidos começou nessa segunda, né? E como é que está no Brasil, em Minas Gerais? Parece que o governador Romeu Zema se pronunciou sobre isso. Olha, Jéssica, hoje o governador Romeu Zema, ao lado do secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo, disseram algumas questões sobre a pandemia e também sobre a vacina. Fato é que o governador foi muito criticado. A gente viu na última sexta-feira a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovando a obrigatoriedade da distribuição da vacina para os mineiros, e esse projeto de lei foi para a apreciação do governador Zema, que cabe aí vetá-lo ou aprová-lo. Mas a fala de hoje é bem uma resposta às críticas recebidas, às críticas feitas ao governador, que acaba seguindo o governo federal, que não tem muitos planos aí com relação à vacinação, ao plano de imunização. Mesmo sendo um plano emergencial, como a Anvisa autorizou esse plano de imunização emergencial, demora-se aí pelo menos 10 dias para que isso seja elaborado. Então, não é do dia para a noite que faz um plano nessa extensão. E a grande crítica, e até do relator do projeto de lei, que nós vimos aí na sexta-feira, André Quintão, disse que o governador Zema estava no encalço do governo federal, que não tinha absolutamente nada, enquanto outros estados e até mesmo cidades brasileiras já estavam assim numa fase adiantada de negociações. E hoje, numa postura até assim brava, o governador estava um tanto quanto bravo ali, falando sobre a pandemia, sobre o controle da pandemia no estado, e por vezes ele repetiu que Minas Gerais é exemplo para o resto do país quando analisada a questão de mortes. A cada 100 mil mortes, Minas é aí um exemplo, segundo o governador, porque temos muito menos mortes do que outros estados brasileiros. E aí, uma das questões que ele disse, Jéssica, é que esse plano de imunização será um plano para o Brasil, que continua respeitando e seguindo as orientações do governo federal. Mas em algum momento, a gente vai mostrar isso agora, ele disse, olha, caso caia uma bomba em Brasília, a gente sabe como continuar esse plano de imunização. Temos dinheiro para isso. E ele disse, olha, a gente tem plano A, B, C, D, E, F, mas ele não detalhou como seria esse plano ou esses planos que ele tem na manga. Todo mineiro que quiser ser vacinado, vai ser vacinado. Não
vai faltar vacina para ninguém, tem que ficar claríssimo. E eu sou da opinião que todo brasileiro merece ser vacinado, caso queira. E não alguém que mora num estado que tem um laboratório. Nós tivemos a semana passada uma reunião com o Ministério da Saúde. Foi disponibilizado a quantidade que já foi adquirida de vacina. São mais de 300 milhões de doses que foram adquiridos. Lembrando que muitos números preliminares que saem é aquilo que já tem produção prevista. Eu quero assegurar, o povo mineiro não vai ficar sem vacina. Isso tem que ficar muito claro, não ficará. Até o momento nós somos o estado com a menor taxa de óbito. Eu quero que Minas seja o estado que melhor conduza o programa de vacinação também. Nós estamos nos planejando e preparando para isso. Pois é, Ludmila, parece que ele fez uma garantia aí, mas a gente não viu muita informação. E é isso que a gente precisa nesse momento. Não tem uma fala de informação, tem uma fala de garantias. Ele garante, mas não se sabe quando, como seria, qual o planejamento, qual a ação nesse sentido. Fato é que ele acaba aprovando até o projeto de lei que foi aprovado pelos deputados mineiros na última sexta-feira, como uma resposta às duras críticas recebidas ou feitas ao governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. E é uma resposta a isso, essa fala é que a gente percebe, até com uma fala dura em alguns momentos, ponderada, mas sem muitos dados. Garante a imunização quando não se sabe, até mesmo porque a gente vê aí essa organização, essa orquestria aí, se a gente pode chamar assim, essa orquestra de outros estados e outras cidades na busca dessa vacina, seja assinando até com o próprio governo de São Paulo, que já recebeu vacinas da Coronavac, o Instituto Butantan, a gente mostrou essas imagens também, produzindo ali, mas falta, logicamente, ali a aprovação dessa terceira fase, que ainda não tem, ou mesmo de qualquer outra dose, como você disse agora mesmo, a Pfizer é a vacina aprovada e que já tem doses distribuídas no Reino Unido e também começa a ser distribuída no próprio Estados Unidos. Então, é nessa fala que a população angustiada espera dessa dose, que é a única maneira de trazer aí tranquilidade, é a única forma de voltar àquela normalidade do que a gente tinha numa pré-pandemia, é isso que as pessoas querem saber. Qual é a situação de Minas Gerais? Como está o posicionamento do Estado frente a essa negociação? E por hora é o que a gente já tinha ou a gente já sabia. A gente tem aí um pequeno percentual de doses das necessárias, que a gente já vê comprada pelo governo federal, como o governador disse, olha, são 300 mil doses. O que é isso nesse universo populacional brasileiro? Um cheiro, quase nada. E como é que vai ser a distribuição disso para um país inteiro? Então são essas questões que a gente queria ouvir mais detalhamento do governador Romeu Zema, mas ele deu apenas essa garantia, olha, vai ser vacinado, agora como, quando, nenhuma garantia, mas ele e o próprio secretário de Estado da Saúde se valeram o tempo todo dessa questão de Minas aí ser um espelho para o Brasil, mesmo aí com milhares de mortes já contabilizadas. E uma outra crítica feita, Jéssica, pelo Romeu Zema, foi essa questão dos próprios estados e alguns prefeitos, alguns governadores e prefeitos baterem e falarem a plenos pulmões, até o próprio prefeito de Belo Horizonte, o Calil, a gente sabe da divergência de Zema e Calil, a gente acompanhou uma fala na semana passada, em que o Calil disse que já estava aí comprando vacinas, já negociando isso, porque não ia deixar a população de Belo Horizonte à mercê de uma imprevisibilidade, como a gente tem acompanhado quando fala-se do rito da vacina no Brasil. E aí, em mais um tom ácido, o governador de Minas Gerais fez uma crítica a esses gestores. Ninguém, até o momento, solicitou registro na Anvisa. E tem gente falando que já comprou vacina.
Então, é muito estranho isso. É alguém aqui falar que já comprou um foguete que vai para Marte, né? Talvez ele exista o projeto na cabeça de alguém. Não existe ainda disponível para ninguém. Então, a situação de vacina hoje é esta. Quem está falando que tem essa vacina, está aí o relatório da Anvisa. Como essas críticas são fartas, né, Ludmila, e falta planejamento. A questão é que muitos prefeitos e muitos governadores já se apressaram nessa negociação por conta dessa imprevisibilidade com relação ao governo federal. Então, preferiram adiantar e garantir algumas doses. Ninguém ainda tem essa dose na geladeira, conforme pressupõe o governador Romeu Zema. Mas essas compras já foram adiantadas. Essa é a grande questão e a resposta aí que ele tentou dar a esses gestores. Bom, e há também mais uma fala que a gente trouxe aqui para análise da notícia desta segunda-feira, agora do secretário de Saúde, né, falando sobre principalmente a pandemia, já que a gente não tem uma vacina aí que já tem uma data prevista, né, para ser disponibilizada para a população, a gente volta a falar da pandemia aqui. E a situação ainda é de cuidado, né, Ludmila? Enquanto o Romeu Zema estava ali com o ânimo à flor da pele, distribuindo críticas, não poupando nenhum sujeito e tecendo elogios a outros, à equipe de governo, ao governo federal, o secretário de Estado da Saúde, o Carlos Eduardo, já estava bem mais comedido, conforme a própria postura do secretário. Ele foi muito demandado em toda a pandemia, a gente acompanhou ele aí em dezenas de momentos, e ele tem uma fala muito ponderada, ele é muito comedido, mesmo que às vezes, nem às vezes, viu, Jéssica, até com muita constância, tenha que voltar em determinadas falas, em determinadas ações. Mas ele pediu cautela. Se há uma forma eficiente, por hora, de controlar a transmissão da Covid, já que não temos a vacina, é em relação ao comportamento de cada um. A epidemia não acabou. O cidadão ele tem que ser protagonista no controle da epidemia. É o cidadão que nos ajuda a evitar a disseminação da doença. É o cidadão que, com seus cuidados, com a sua ação individual, vai ajudar o Estado. Isso é fundamental porque quando nós temos festas em que as pessoas se aglomeram, nós temos eventos em que muitas pessoas se aglomeram, isso acaba impactando diretamente no resultado como um todo da operação da saúde no Estado. E faz todo sentido a fala, né, Ludmila? No início da pandemia, todo mundo tinha mais cuidado com as suas ações, o medo dessa doença desconhecida. Hoje o que se percebe é uma situação de relaxamento, né? Então, Jéssica, essa fala é reflexo do comportamento das pessoas. A gente tem até algumas imagens para mostrar ações repetidas e muitas pessoas ignoram completamente qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de instrução quando se fala de Covid-19. A gente vê imagens aí do que aconteceu no final de semana em Lagoa Formosa, aí são imagens de uma festa, de uma chácara em Patos de Minas, e até a fiscalização em Patos de Minas disse que foi muito ativa nesse final de semana, Jéssica, com centenas aí de denúncias recebidas, algumas delas executadas, indo a loco, mas muitas pessoas dão de ombro, não seguem as medidas, não seguem qualquer tipo de recomendação. Por isso que a gente tem tido aí até um novo boom, um novo aumento quando se fala de Covid-19, infelizmente. A gente vinha aí de dias mais tranquilos, com o número de casos bem menor sendo registrado, e agora a gente volta, pelo menos aqui em Patos de Minas, com números que chamam a atenção, e imagino que é reflexo, né, dessas ações, desse tipo de comportamento. A gente traz aí na tela agora a análise dos dados da pandemia aqui em Patos de Minas, e a gente apresenta em relação à sexta-feira, né, já que no sábado e no domingo, esses dados não são informados pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Patos de Minas. Ludmila, um grande número de casos, de novos casos confirmados nesse período analisado, né?
Jéssica, nós em Patos de Minas, eu não sinto que em algum momento tivemos aí uma tranquilidade, porque todos os dias a gente notificou novos casos da Covid. Só que se a gente observar aí, nas últimas 2 semanas, teve um crescimento muito grande na curvatura de novos casos confirmados em 24 horas. E nesse final de semana, tivemos aí mais 102 casos confirmados em Patos de Minas. E aí, é uma curva que a gente viu lá acontecer em julho, quando tivemos muitos casos confirmados, registrados. E agora, temos de novo esse comportamento de uma crescente exponencial dos novos registros de Covid-19 no município. Temos aí, lógico, se temos mais pessoas confirmadas, temos mais pessoas também se recuperando em casa. Com relação às internações, tivemos uma diminuição de pessoas internadas em leitos clínicos, mas em UTI temos mais uma pessoa internada necessitando aí de cuidados mais específicos, com mais atenção das equipes de saúde. Vamos passar para a segunda tela agora, em que a gente analisa a questão da ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. A gente vem de uma situação complicada relacionada principalmente aos leitos de UTI, né, Ludmila? E agora, como que fica a situação? Olha só, Jéssica, temos aí mais 2 pessoas internadas em leitos de UTI, segundo esse quadro aí, só de patenses entre confirmados e suspeitos da Covid-19, e vai impactar sim lá nos números da Covid-19, só que esse percentual aí leva em consideração também pessoas vindas de outros municípios, de outras cidades. E aí a gente percebe que mais pessoas ocupando leitos privados de UTI, por isso a gente tem essa diminuição, e o único percentual que teve diminuição foi de leito público de UTI para Covid, uma diminuição aí de cerca de 11% com relação à sexta-feira. Os demais percentuais aí tivemos um aumento, e um aumento que chama a atenção. Olha ali o leito de UTI público e privado com 75% de ocupação. Percebe-se, Ludmila, que se há alguma dúvida em relação à situação atual que a gente enfrenta, né, nesse momento, basta olhar os números, né? Eles ainda são muito preocupantes, não é sinônimo de relaxamento nesse momento. E olha, Jéssica, que esse número aí reflete parcialmente a realidade, porque a gente sabe que nem todas as pessoas doentes são testadas. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informação. A partir de hoje, o horário de funcionamento do comércio passa a ser de 9 da manhã às 9 da noite. A repórter Paula Mota traz os detalhes sobre essa alteração. A partir de hoje, então, o horário de funcionamento do comércio será de 9 da manhã às 9 da noite. Eu estou aqui com o Vitor para saber justamente a respeito se para o comerciante isso é um ponto positivo. Vitor, primeiramente, muito obrigada pela participação e conta pra gente, o que você achou aí desse novo horário? Eu que agradeço. Então, para nós, esse horário estendido foi super importante. A questão agora da época da pandemia, né, para não acontecer de muita aglomeração nas lojas, e também dá para a pessoa escolher o seu presente, né, com calma. Para a gente foi bacana esse horário, sim. Pelo fato das pessoas muitas trabalhar durante o dia, tem a parte da noite para poder estar vindo na loja e poder aproveitar também, né? Porque todo mundo merece comprar um presente e também ganhar, né? Ser presenteado. Muito obrigada pela participação. Eu também estou aqui com a Glaura, que é gerente comercial. Glaura, para você também, né, na questão do horário estendido aí do comércio de hoje até o Natal, isso também é um ponto positivo aqui na loja? Eu acredito que sim, que seja um ponto positivo, até mesmo porque as pessoas podem se programar melhor para estar vindo à loja, para estar fazendo suas compras de Natal. E o intuito de ter estendido mais o horário é evitar aglomerações, né? Então, assim, é segurança para a loja e segurança também para o cliente que está vindo à loja. E eu estou com as melhores expectativas em relação a esse Natal, sim. Claro que tem todas as restrições, né? Os problemas que a gente teve, né? Até questão de mercadoria e tudo que está sendo enfrentado, não só no setor de roupa, mas em todos os setores.
Mas eu acredito sim, que vai ser muito bom sim o Natal. Pelas ruas, a movimentação também já tem crescido nesse período que se aproxima do Natal. Eu conversei com alguns clientes para saber a respeito do que eles acham desse novo horário. Pode ser positivo por alguns pontos e negativo por outros. Positivo que as lojas vão vender mais, os comerciantes vão ganhar mais. E negativo por causa que a população pode se contaminar pelo Covid. E pode ser um pouco mais prejudicial, alastrar mais o Covid. Para mim, eu acho que não faz diferença não. Eu acho que a rua, o movimento do comércio, ele não vai mudar em relação ao horário. As pessoas continuam frequentando do mesmo jeito. E infelizmente a gente vai ter, felizmente ou infelizmente a gente vai ter que acostumar com o Covid-19, né? Uma hora ou outra a população vai ter que ter contato. Eu acho que agora é a gente tomar cuidado mais com as pessoas, grupo de risco, idosos, pessoas com comorbidade. Então é isso, eu sou Paula Mota para o jornal NTV News. Obrigada, Paula. Pois é, Ludmila, a gente percebe com isso que com a pandemia essas datas comemorativas parece que ficaram ainda mais importantes, né, para o comércio. O Natal é uma delas, a gente teve aí Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. Agora, então, se aproxima o Natal e o horário estendido é mais do que importante, né? Afinal de contas, o que a gente quer é evitar aquela movimentação excessiva, né, no centro da cidade, todas as pessoas procurando o comércio de uma vez, mas os cuidados ainda permanecem. Uma medida não pode ser deixada de lado por causa da outra. Uma coisa que o nosso entrevistado disse aí, ele tem uma certa razão, pelo menos nas imagens que nós mostramos, que as pessoas estão tão acostumadas a irem nos comércios naqueles determinados horários que parece que quando é estendido perde ali aquele hábito, porque a gente viu ali comércios vazios em dia de horário estendido. Se bem quando a gente fala de comércio, de Natal, as pessoas deixam muito para comprar para última hora. Mas até falando dessa questão de ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos, era uma medida que muitas pessoas, muitos especialistas até já batiam na tecla para que fosse feito essa ampliação de horários para evitar que mais pessoas estivessem circulando nas ruas nos mesmos horários, frequentando os mesmos locais. Só que a gente viu isso acontecendo agora, num período em que, historicamente, o horário é aumentado. Então, não foi por conta da pandemia que houve aí essa mudança de horário. Já é um comportamento dos próprios sindicatos, dos próprios lojistas, estabelecerem essa flexibilidade de horários para que as pessoas realmente frequentem esses locais, façam suas compras, até mesmo na expectativa de fechamento de um ano melhor para o setor, Jéssica. Agora, o que a gente tem aí que observar é como será o comportamento das pessoas também nesse Natal, tomando aí as medidas e os cuidados devidos, até conforme você falou, e um dos nossos entrevistados também disse, é preciso que as pessoas saiam às ruas, mas com total segurança que estão seguindo todas as determinações e estabelecidas pelos órgãos competentes, até porque o momento é bem delicado. E a gente ainda continua falando sobre Natal, né? É que algumas cidades já estão entrando no clima, não só por conta desse horário aí estendido no comércio, mas também por conta da decoração. A gente vai mostrar agora uma reportagem sobre isso. A rena é de mentira, mas na mente dessas duas crianças, a fantasia vira realidade. O que você mais gostou aqui pra mim, me fala? Das luzinhas. Das luzes. E da rena. E você, Valentim? Da rena também, da luzinha. Pois é, na mente das crianças, as luzes e objetos de Natal simbolizam um país das maravilhas. Davi, o que você mais gostou aqui da praça? Pisca. Mais? Da rena. Ficou tudo iluminado, né? Tá. Aviatal e todo o amiguinho tá aqui. E até a Ana e a Uzi. E isso eu tô vendo. A ave. Com uma decoração diferente, cada cantinho vira cenário para foto. Né, Yasmin?
Eu achei uma ideia muito boa, porque essa praça estava com um aspecto tão deixado de lado e agora com a iluminação ficou muito bom. E como não registrar esse momento único em um mês de tanta luz, né? O clima de Natal aqui na cidade de Lagoa Formosa chegou mais cedo. As praças da cidade ganharam uma decoração especial. Ou seja, elas ganharam vida com toda uma luz que encanta as famílias que visitam esses lugares. Aqui, por exemplo, é uma oportunidade para trazer a família, tirar uma foto e reviver o clima de Natal em um ano que foi tão difícil. Um ano difícil e cheio de incertezas. Deve ser por isso que a técnica em enfermagem Darliene era uma das poucas pessoas que usava máscara durante o passeio. Participar é muito importante para não perder o espírito, mas também se cuidar, né? Porque tá aí a doença, até que tenha melhores notícias, né? A gente precisa de prevenção. Uma coisa é certa, a pandemia despertou nas pessoas um olhar mais apurado em pequenos detalhes como a decoração natalina. O Antônio e a dona Alda nunca viram a cidade tão bonita assim. Ela tá linda, né? E aqui a Lagoa Formosa toda desse jeito. Eu tô com 88 anos, nasci aqui, fui criada, casei, fiquei viúva, tenho meus filhos. E eu só vejo coisa bonita aqui, boa. Todo ano assim? Todo ano. Assim, enfeitadão e agora não, mas sempre enfeita alguma coisa. Inclusive tá todo mundo tirando foto com as crianças, porque aqui na Lagoa assim ainda não tinha pintado, né, uma pracinha bonitinha desse jeito, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né, aqui para Lagoa Formosa. Pois é, Ludmila, eu sou aí como a dona Alda, nasci em Lagoa Formosa, gosto muito da cidade e a cidade realmente é isso mesmo, ela é muito bem cuidada, o pessoal gosta mesmo de aproveitar os espaços públicos, me chamou a atenção todas as imagens, agora eu moro em Patos de Minas, eu ainda não vi essa praça, mas o que me chamou a atenção também é a questão da pandemia em si, né? É importante que as pessoas vivam esses momentos, façam os registros, as fotos, enfim, mas sempre mantenham os cuidados. Porque a gente viu ali muitas pessoas naquele local tão bonito, tão bem decorado, mas muitas delas sem nenhum tipo de cuidado e sem máscara. A gente sabe que não é uma boa ideia, nem para conseguir uma boa foto quando a gente tem um espaço com mais pessoas assim. Então, quer tirar uma boa foto, quer tirar sem máscara, vai para um cantinho seguro, tira, mas a saúde, os cuidados vêm com certeza em primeiro lugar. E esse clima, esse resgate, essas luzes, é uma forma até, Jéssica, da gente olhar com mais esperança para o nosso futuro próximo aí, com vacina, sem Covid a gente espera, e com saúde para todo mundo. É assim que a gente encerra o NTV News dessa segunda-feira, com essa sensação, né, de que dias melhores virão. O Natal realmente traz essa sensação de esperança mesmo, né, de dias melhores. Ludmila, obrigada pela participação, por todas as informações que você trouxe no NTV News de hoje. E a gente volta mais amanhã, né? Amanhã a gente volta com a análise da notícia dentro do NTV News, mais nosso jornalismo a postos, mais informações no Patos Já, e também a partir das 11h30 amanhã no 30 Minutos. Obrigada, Jéssica, pela sua companhia, a todos também. Beijo, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Pois é, a gente volta então amanhã às 19 horas em uma nova edição do NTV News e eu te aguardo. Até lá, tenha uma ótima noite.